gostaria que ele fosse? Ou que fosse um menino obediente, né, estudioso. Isso é que ele gostaria. É isso que o pai gostaria que eu fosse. Por isso, muitas vezes, eu tomei muitas surras, porque naquele tempo errou, o cinturão comia nas costas. Hoje não, antigamente, meu irmãozinho. E aí, com essa surra, né, com essa disciplina, a gente procurava fazer as coisas direitinho. Caso não pudesse fazer dever, se não fizesse dever assim, por espontânea vontade, e por pressão, em sol e porrada, a gente fazia tudo. Antigamente era assim. Então, por incrível que pareça, agora tem alguma mágoa? Não ficou nem rancor, nem mágoa, nem ressentimento, nem trauma, nada disso ficou. Graças a Deus por isso. E por isso eu acho que o que realmente ele gostaria é que estudássemos e fôssemos um dia uma pessoa bem-sucedida na vida. Amém. Então, mudou o que hoje? A lei, né? Não é pra gente bater nas nossas crianças, não dar um cascudinho. E no passado não tinha nada disso e todo mundo tá aí forte e, né, bem disciplinado. Alguém ficou com essa questão. O que você imaginava ser quando crescesse? Eu, como sempre, né, eu não imaginava nada, só queria ser feliz. Então, assim, a gente foi criado, né, na fazenda até os meus 12 anos, mais ou menos. Ficou assim, entre fazenda e cidade, né? E assim, a gente tinha... Eu lembro que a maior felicidade da gente era quando dava sábado, papai trazer a gente para a feira. Então, aí eu não tinha... Eu pensava assim muito em estudar. Hoje a gente vê que as crianças, elas já pensam em ser um doutor, em ser, né, um advogado, sei lá, qualquer coisa. A gente pensava assim, eu pensava muito em estudar, né? Eu queria muito estudar. Me casar, eu pensava assim, Senhor, eu orava, né? Eu nem sabia como é, mas eu falava muito assim com Deus. Eu dizia, Senhor, minha mãe teve 3 maridos, eu só quero ter um marido. Isso eu lembro que eu pedia muito a Deus, né? E graças a Deus, Deus tem me concedido essa bênção. Isso aí, tá vendo aí? Que ninguém é besta. Então, graças a Deus, minha infância foi uma infância feliz, né? Onde a gente pôde ter a família, como disse Zé Carlos, era muito diferente hoje. Meu pai bastava olhar para a gente já obedecia. Não precisava nem apanhar, mas também quando apanhava eu era a primeira da fila. Pai, eu pegava assim, se tivesse de bater em nenhum, ele batia em todos, que era para um não rir do outro. E eu era a primeira, né? Era mais velha, ele botava todo mundo no quarto e aí começava. Então, sonhos assim, eu queria muito, sempre fui uma menina estudiosa. Em uma semana eu recordei a cartilha. Eu sempre fui um gênio, né? Então, graças a Deus por isso. Amém. Então, a irmã Lenice mostrou que, apesar dela gostar de estudar, mas não imaginava ser alguma coisa. Hoje nossas crianças já sabem o que querem ser. Pode no caminho mudar os planos, mas eles hoje já pensam, quero ser algum tipo de profissão. Alguém ficou com a seguinte questão: quais seus sonhos de infância? Olha. Você perguntou muito. Ainda bem que ela não botou assim, quais os seus sonhos quando era pequeno, né? Nós, quando somos crianças, a gente começa a ter vários sonhos, né? E um dos sonhos que me marcou foi que na escola bíblica dominical eu era um aluno muito aplicado. E por eu ser um aluno muito aplicado, quando tinha os concursos bíblicos, aí eu só tirava, digamos, em primeiro lugar. Porque meu padrasto, eu morava na roça, e aí o que é que acontecia, né? Me ensinava mesmo, me doutrinava bastante. E aí com isso, com essa questão, aí veio a vontade de, naquela época, de quando crescesse, né? Eu vou ser um pastor. Mas depois eu cresci e vi que para ser pastor não tem apenas que sonhar, tem que ter vocação, né? E outros sonhos também, como eu vinha passar férias aqui, e quando eu passava férias aqui, juntava com os meus amigos,
o que eu mais queria era me divertir. E como eu jogava muita bola, queria ser jogador de futebol. Naquela época tinha Careca, tinha Miller. E como eu era chamado de motorzinho, né, me comparavam até com o Miller. Você já vai ser igual o Miller. Então veio aquele sonho de jogador. Aí, no entanto, cresci, nem fui jogador e nem fui pastor, né? Hoje sou representante e também posso me dizer que não sou doutor porque não fiz o doutorado, mas muitos me chamam de doutor. Então, a Deus toda a honra, toda a glória, né? Mas sonhar em criança, quando nós somos criança, é muito bom, porque quando a gente sonha, a gente não vê impossibilidades, a gente não vê obstáculos, então a gente se alegra e fica feliz, né? Então que cada um de nós nunca percamos, né, a capacidade de sonhar e sonhar como criança, que não vê os obstáculos, né, mas vê a realização. Qual a melhor lembrança de seu pai? Aqui é Denício. Amém. Na verdade, somente uma. Vamos contar duas? Amém. Uma aconteceu logo quando eu me converti. Meu pai era totalmente contra o evangelho e não queria que houvesse alguém na família evangélica. Mas meu pai sempre foi devoto de Cosme e Damião. Uma certa noite, eu lendo a Bíblia, já tarde à noite, me lembro como hoje, e de repente a banca de imagens de Santa Teresa começou a pegar fogo. E ele levantou, furioso, e olhou o meu quarto, o quarto que eu dormia, ficava em direção à banca de Santa. Ele olhou para mim e disse assim: você tocou fogo no meu santo porque você é crente, e foi você o único dentro de casa que poderia fazer isso, foi você. E de fato não fui eu que fiz, né? Pegou fogo por si mesmo. E me lembro um dia ele falou assim: não se preocupe que os meus santos vão deixar uma marca muito grande em você. E interessante, quando meus meninos nasceram, ele disse que foi a marca de Paulo Daniel. Praticamente a gente repreendeu, né? Uma cena foi esta, e a outra foi algo que me trouxe bastante alegria, foi na minha formatura. Me lembro muito bem quando terminou a formatura, meu pai, ele era contra que eu fosse evangélico. Me lembro muito bem quando eu cheguei na casa dos meus pais, porque eu disse para ele que ia para o seminário, e ele falou: você vai fazer o que no seminário? Você não vai ser padre. Eu falei: não, você é pastor. Eu me lembro muito bem que ele disse assim: ser pastor, por que você quer ser pastor? Você vai depender dos outros? Ele sempre pensava dessa forma. O pastor era alguém que dependesse dos outros financeiramente. E ele ficava sempre nesse dilema e pedia que eu desistisse de ser pastor e que voltasse para a faculdade, porque eu abri mão da faculdade para ir para o seminário. Mas uma frase dele que me marcou logo após eu ter recebido o meu, que na verdade você recebe só o canudo lá dentro, eu vim com o canudo, né? A primeira pessoa, logo depois que eu saí da bancada, que veio ao meu encontro e me deu um abraço, foi ele. E ele disse bem assim: que Deus te abençoe e realize o seu sonho a partir de hoje. E me lembro que ele falou bem assim ainda: meu filho agora é um pastor. Então isso me emociona muito, porque ele antes totalmente contra, e hoje ele me elogia bastante em saber que eu sou pastor, e ele faz questão de dizer isso para as pessoas. Então uma lembrança que eu tenho muito boa, e pena que isso só aconteceu depois da igreja, porque como pequeno a gente não tem uma lembrança muito boa, porque meu pai sempre foi ausente, mas foi uma lembrança que me deixou, né, bastante alegre e satisfeito, né? Que Deus abençoe. Quem vai estar respondendo sobre qual a melhor lembrança de sua infância? Paz. A melhor infância é quando eu gostava muito de brincar.
e derrubar a cama e chorar muito, porque eu chorava muito. Minha mãe me chamava de boca de caçapa, porque eu sulapa, sei lá, porque eu chorava muito e eu era muito atentada. Mas eu era muito obediente também. Eu, a Lenice, todo mundo se ajuntava para pular em cima da cama de manhã e quebrava. Aí eu entrei debaixo da cama da mulher, a minha mãe me bateu. Eu tomei 2 surras no mesmo dia, uma de meu pai e uma de minha mãe. Por quê? Porque a Lenice, ela fofocou com a painha. Que eu estava debaixo da cama da minha madrinha. Mas minha infância, graças a Deus, foi boa. E hoje, graças a Deus, que pra mim, eu renasci agora. Pra mim. Porque minha infância, pra mim, está sendo agora. Na presença do Senhor. Amém. Eu agradeço por tudo. Amém. 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 Muito bem. Vamos lembrar da mãe de alguma pessoa. Qual a melhor lembrança de sua mãe? Vamos conhecer. Falar de mãe é uma coisa especial, né? Eu tive o privilégio de ter mãe até os 27 anos, mas ficou muito forte o legado deixado e o que fez com que eu também procurasse seguir. Minha mãe, embora sendo mãe de 9 filhos e com meu pai, um pai provedor, presente na convivência, mas ausente na educação, eu considero que ela foi muito sábia. Ela conseguiu, né, ajudar todos os seus filhos a serem norteados na vida e teve muita paciência com todo mundo. E um legado que ela deixa, que eu procurei desenvolver com minhas filhas e em minha casa, foi a atenção com as crianças, o cuidado, o zelo. Lá em casa, nós meninas, as meninas, que era pouco, era mais homens, ficou mais eu e Liane muito tempo. Toda tarde, quando tomava banho, tinha que calçar meia, sapato e sentar na cadeirinha de balanço na porta da rua, né? Então era o sinal de que já tinha tomado banho, já estava pronta para aguardar a noite chegar. Algumas coisas que parecem insignificantes, mas que marcaram muito. E também a liberdade com que ela permitiu que eu vivesse a minha infância, né? Uma liberdade que, como era naquele tempo, tudo era mais facilitado, não havia ainda essa violência absurda e esses perigos constantes. Eu tive uma infância muito peralta, muito peralta. E um dia eu aprontei uma com minha mãe, né? Eu aprontei uma. A minha mãe matou uma galinha caipira e ela ficou encantada, que tinha 2 ovos já com casca dentro da galinha. Aí ela saiu encantada com aquilo para mostrar a vizinha. Enquanto ela foi lá, eu fui lá e botei outro ovo dentro da galinha. É engraçado, né? Aí quando ela voltou, mais deslumbrada, tem outro. Quando ela estava bem alegre contando, eu disse, e o besta, foi eu que botei o outro. Então a gente tem uma lembrança de também dos tabefes sem esperar e da falta de tolerância com a infância. A gente não tinha hoje, né? O menino, vixe, que menino sabido, inteligente. Antigamente era ousado mesmo. Tome, porque isso não se faz com a mãe. Então minha mãe foi muito rígida em algumas partes. Eu quase ganhei uma surra com 15 anos porque eu estava olhando uma revista onde uma mulher estava parindo. Então havia muitos tabus com relação à sexualidade e muita falta de informação para a gente. Então a gente guarda muita coisa, né, e procura melhorar
porque entendemos a ignorância dos dias dela de mãe, né? Então, louvo a Deus pela mãe que eu tive. Amém, né? Vamos vendo aí, ó. Vamos agora saber qual a sua primeira grande alegria. Alguém? Tânia. Da infância. Para lembrar também, uma primeira grande alegria foi um pouco difícil. Mas eu posso dizer assim, né, que a minha grande alegria foi quando eu fui para a escola, porque minha família não dava muita importância aos estudos e eu fui um pouco muito tarde. Eu entrei na escola com 7 anos. As crianças hoje entram com 1 ano, menos de 1 ano, né? Então eu fui um pouco tarde para a escola, então eu posso dizer que esse foi um momento muito especial. Sempre dei, viu, crianças? Tia Tânia sempre deu muita importância aos estudos. Tia Tânia sempre gostou de estudar e sempre dizia que ia ser professora. Resultado, virou professora. Então, assim, eu estava lembrando com Ilana também de quando eu era criança também, que lá em casa tinha 4 meninas, né? E aí a gente, assim, não tinha muitos brinquedos. Aí a gente brincava assim, dividia a casa. Cada cômodo da casa era a casa de alguém. A sala era a casa de uma, a cozinha era a casa de outra, um quarto era a casa de outra, outro quarto era a casa de outra. E aí iam visitar as vizinhas e era muito interessante. A gente sentia até muita falta dessas brincadeiras de infância. E foi muito divertido também brincar de bandeirinha na rua, era muito bom. Muito divertido. Amém, né? Então essas foram as perguntas que deu pra gente fazer assim um diagnóstico da infância do passado e a infância atual, né? Deixemos que cada um de nós tiremos nossas conclusões para saber tolerar na hora certa as nossas crianças e também saber disciplinar e corrigi-las quando necessário. Nós vamos agora, a terceira parte é o novo nascimento.